Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês novas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Pessoal, lembrando a vocês também que quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. E o senador Alessandro Vieira cobrou do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, transparência sobre os gastos com viagens e eventos do ministro Gilmar Mendes no exterior. No pedido, feito por meio da Lei de Acesso à Informação, Vieira argumenta que a presença de Gilmar Mendes em ao menos 11 eventos dos quais o ministro participou entre junho de 2023 e abril deste ano se deu em razão de sua posição institucional e o exercício de seu trabalho no STF. Nesse contexto, o senador alega que não existem informações transparentes e públicas a respeito de detalhes desses eventos e possíveis conflitos de interesse no âmbito de processos judiciais. O senador contestou ainda se o Supremo pagou as passagens aéreas e as diárias para a participação do decano da Corte nesses encontros. Alexandre Garcia, quero dar as boas-vindas nessa sexta-feira hoje conosco. Muito boa noite, seja bem-vindo. Aliás, Alexandre, as viagens dos ministros do Supremo aí ao exterior para comparecer em eventos, né, é tema do seu artigo dessa semana também da Revista Oeste, né, Alexandre? Agora a gente traz essa informação, essa notícia aí que o senador Alessandro Vieira chegou a enviar um ofício ao STF solicitando informações, quer saber, em nome da transparência, né, os gastos do ministro Alexandre de Moraes. Ele fez um levantamento, em menos de um ano, Gilmar Mendes teria participado aí de 11 eventos. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula, Piotto, Carlo. Eu continuo em Portugal, onde o ministro Gilmar Mendes, né, para onde ele vem com alguma frequência. Eu mesmo já encontrei 2 vezes, tivemos o mesmo voo. O senador está usando uma prerrogativa do Senado, do Parlamento, que é fiscalizar o governo, fiscalizar a administração pública. E com base no artigo 37 da Constituição, que diz que os 3 poderes estão sujeitos à publicidade, né? Além da moralidade, da legalidade, da eficiência, da publicidade. Então, ele tem razão em querer saber, afinal, por quê? Porque cada vez que um ministro se ausenta, como foi o caso de Londres, por exemplo, foi durante a semana. Foram dias de trabalho no Supremo. Eles não batem ponto, é claro, mas tem todo mundo no Supremo tem muito processo, né? Portanto, tem muito trabalho. E ele tem razão em querer saber, né? Porque, enfim, são servidores do público, estão lá para prestar serviços ao público, em nome do público, e têm obrigações perante o público, de trabalhar, né? De ter eficiência, de trabalhar com moralidade, com impessoalidade, com legalidade e com publicidade. Agora, vamos ver o que vai fazer o presidente do Supremo na resposta ao senador. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Quero ouvi-la também aí sobre essa iniciativa do senador Alessandro Vieira, que quer
explicações, né, que é transparência, e saber exatamente quais foram as despesas gastas aí com o ministro Gilmar Mendes nesses últimos eventos. Essa semana falamos muito sobre o evento que os três ministros do Supremo participaram em Londres, né, Ana? Um evento, diga-se de passagem, falado em português, para brasileiros, em um hotel com diárias aí a R$6 mil, patrocinados por empresas, algumas delas, que têm causas tramitando justamente no Supremo Tribunal Federal e também no STJ. Boa noite. Boa noite, Paula. Inacreditável, né? Tentar explicar essa situação para qualquer pessoa que more fora do Brasil. Boa noite, Caute Piotto. Boa noite, mestre Alexandre Garcia. Hoje é dia de mestre Alexandre Garcia com a gente. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa, fechando a semana com a gente. Paula, eu quero pegar esse gancho do Alexandre do artigo 37, né? É exatamente nesse artigo 37 que diz que contagem de votos precisa estar sob escrutínio público. Não é possível, né, meia dúzia de pessoas se fecharem numa sala e contar os votos de qualquer eleição. Então, aqui, né, saindo um pouquinho do assunto, mas também um assunto que remete às nossas casas legislativas, será que vamos poder discutir isso novamente? A contagem pública de votos, a urna com mais uma camada de transparência, de segurança, né? Seja propostas podem ser analisadas, mas havia uma proposta que, inclusive no passado, era uma proposta que foi aceita pelas casas, mas que o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional. Será que vamos poder discutir novamente, já que estamos falando de transparência, o senador cobrando transparência do STF? Será que é tão ruim assim? Vai ser proibido nós cobrarmos transparência do nosso sistema eleitoral, como pede o artigo 37? É a palavra do momento no Brasil, não é, Paula? Transparência. Ontem falamos da falta de transparência que querem colocar exatamente em quem usa o dinheiro do pagador de impostos para viajar com os jatinhos da FAB. O brasileiro não vai poder saber quem usou o nosso dinheiro para viajar com esses jatinhos. Destino também não vamos poder saber. Cartão corporativo do presidente Lula também não pode ser transparente. A carta a outros líderes, né, como Putin, por exemplo, não tem transparência. A agenda do presidente Lula também não tem transparência, a não ser que a nossa primeira-ministra Janja autorize, né, que o Brasil saiba o que o presidente do Brasil está fazendo. Então, Paula, a palavra do Brasil do momento é essa: transparência. Transparência. E eu voto a cobrar que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tire da gaveta o projeto que já foi analisado, apreciado e votado pelo Senado, que visa a extinção do foro por prerrogativa de função para os parlamentares, exatamente para que eles não fiquem à mercê do Supremo Tribunal Federal, não fiquem reféns do Supremo Tribunal Federal e assim eles possam cobrar qualquer tipo de transparência para a nação brasileira. Bom, e falamos do decano do STF, Gilmar Mendes, agora a gente vai falar de um outro ministro do Supremo, Dias Toffoli, que desistiu de participar do Fórum de Integração Brasil-Europa com juízes em Madrid, na Espanha. No evento programado para hoje, o ministro iria discursar no primeiro painel intitulado Inovações Regulatórias no Mundo Mais Digital. Toffoli se limitou a enviar uma mensagem por vídeo. O ministro do STF é aguardado em outro evento com juízes na capital espanhola na próxima segunda-feira. Além de Dias Toffoli, as presenças dos ministros Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, estão confirmadas na mesa de debate sobre segurança jurídica e tributação, organizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e de uma faculdade de Direito de Madrid.
Carlo Cauti, muito boa noite. Hoje conosco de maneira remota aí, por vídeo, em algum lugar do estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Carlo Cauti. Fato é que Dias Toffoli, aqui falamos do ministro Gilmar Mendes, agora Dias Toffoli não participou do evento em Madrid, também não participou presencialmente da sessão no STF que foi realizada na tarde de ontem. Boa noite. Boa noite, Paula. Pois é, a pergunta é: cadê o Dias Toffoli, né? Que fim que deu o ministro? Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr. Boa noite, Ana. Boa noite, mestre. Alexandre Garcia, boa noite ao nosso público. Paula, eu só queria, antes de entrar no método Dias Toffoli, complementar aquilo que a Ana, corretamente, de forma muito completa, estava falando sobre a falta de transparência. Porque, além de tudo aquilo que a Ana falou, o que deixa mais indignado é que o Lula fez exatamente aquilo que ele criticou no governo Bolsonaro, ou seja, ele colocou sigilo de 100 anos e muitas informações, inclusive em algumas informações que, francamente, dão até uma certa irritação em não saber. Por exemplo, as pessoas que participaram na festa de posse no Palácio da Alvorada. A gente escreveu isso aqui sobre isso aqui. Estão vendo agora a matéria que a gente deu em janeiro do ano passado. O governo não sequer revelou a lista de convidados que estiveram no Itamaraty, ou seja, o pagador de imposto brasileiro não pode saber para quem pagou champanhe, caviar e empadinha, evidentemente. Mas também em outras questões, o governo já colocou sigilo em inúmeras questões, voos da FAB para ministros do STF, até nos quartos de hotéis de luxo em Londres. Ou seja, mais do que falta de transparência, porque é de fato uma falta de transparência total, é uma afronta ao contribuinte brasileiro, aquilo que o governo Lula está fazendo com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro. Porque não saber quem ficou em quarto de hotel de luxo em Londres, pago pelo contribuinte brasileiro, só pode se resumir em uma palavra só: afronta ao contribuinte brasileiro. É insuportável não saber porque estamos financiando aquilo que a gente viu também no ano passado, essa eterna lua de mel do casal presidencial, das pirâmides do Egito até a Índia ou na Europa, e não sabemos sequer quem estava na comitiva presidencial. Não há nenhuma justificativa para isso. Mas falando agora dos ministros que estão nesse Eurotrip infinito pela Europa, eu me pergunto se em um país normal, onde quase metade dos ministros da Suprema Corte passassem todo esse tempo em agendas pessoais, porque não são agendas oficiais, são agendas pessoais, mesmo se a convite de instituições como a OAB, são agendas deles, pessoas físicas, na Europa ou em outro continente, o que aconteceria na opinião pública daquele país? Imagina se nos Estados Unidos tivéssemos ministros, juízes da Corte Sul-Americana ou da Alemanha, né, em Karlsruhe, ou na França, que passassem tantos dias fora do país, simplesmente assim, conversando, discursando em simpósios, em hotéis de luxo, nas quais sequer a imprensa pode entrar, nos quais sequer a imprensa pode entrar e que não tem sequer transmissão online. A opinião pública daqueles países, no mínimo, pediria explicações ou até um passo para trás desses ministros, porque eles evidentemente estão tendo comportamentos muito pouco republicanos e que sequer falam quem financiou essas viagens, esse Eurotrip infinito. Então, de fato, de novo, é um tapa na cara do contribuinte brasileiro e do trabalhador brasileiro, que com uma renda média de R$2.000 por mês, porque isso é a média do Brasil, tem que ver na televisão, tem que ficar sabendo aqui pela Revista Oeste que temos ministros do Supremo, a nova aristocracia brasileira, que tem seus Grand Tour pela Europa, financiados ou com o dinheiro do contribuinte ou com o dinheiro de alguém que não sabemos quem é, mas que muito provavelmente é algum lobista que quer fazer pressão ou orientar o desfecho de algum processo na própria corte. Inaceitável tudo isso. Adalberto Piotr, muito boa noite. Foi aberta aí a temporada dos eventos na Europa com ministros, né? Alguns vão emendar Londres com 2 eventos em Madrid, vão somar aí quase 15 dias na Europa, né, Piotr? E quero trazer aqui, saiu hoje aqui na Folha uma declaração do ministro Gilmar Mendes, que está hoje em Madrid para mais um desses eventos, e ele disse o seguinte, aspas, posso falar por mim, não recebo cachês e as viagens normalmente são pagas por quem convida.
A gente faz isso e continua trabalhando. Ontem mesmo eu participei da sessão do STF à distância, fecho aspas, para o ministro Alexandre de Moraes. Agora, as despesas são pagas por quem convida. O problema é quando há conflito de interesse, né, Piotr? E mesmo que não houvesse, Paula, se ele está em nome do Estado brasileiro, é o Estado quem tem que bancar. Ele está representando o Estado, tem verba de representação para isso. É um funcionário público da estatura de um ministro do Supremo, ou mesmo que não seja, representando o Estado pago pela iniciativa privada, o que sugere? Nada de republicano, e isso é muito complicado. Boa noite, Paula. Boa noite, Alexandre. Bem-vindo uma vez mais. Caute e Ana Paula, a todos vocês que nos acompanham. Eu vou voltar só rapidamente aqui ao pedido que fez o senador Alessandro Vieira, que cobrou do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, transparência sobre os gastos com viagens e eventos do ministro Gilmar Mendes do exterior. Isso vale para todos os ministros, simplesmente pelo fato de que se estão representando o Estado brasileiro, e no caso o Supremo Tribunal Federal, não faz sentido algum que estejam sendo bancados por iniciativa privada, por empresa privada. Ou que vão do próprio bolso e no momento de férias, porque também se não estão aqui no Supremo, nós estamos falando do quê? É o dono do país que decide quando quer ficar e não quer ficar? Não, o Supremo não é dono do Brasil. Aliás, porque dono de qualquer iniciativa tem que ficar ali, senão o boi não engorda, para usar uma expressão lá do interior. Então, vamos lá, vamos pegar e colocar as coisas novamente no lugar. Agora, outra coisa, vou dizer uma expressão das antigas, é que parem as rotativas. Se um senador da República está pedindo essa informação, isso tem que ser apresentado urgentemente. O Congresso tem um poder de fiscalização, sim, até porque representa o interesse público, é representante do povo. Esse tipo de informação tem que vir com a maior celeridade possível, e sim, óbvio, com toda a transparência, não dá para enviar metade da informação. Mas aí nós temos o caso, por exemplo, do ministro Toffoli, que você mencionou, que além de não ir no evento que em tese ele estava convidado, também não participou da sessão. E aí? Marca falta? Desconto sábado e domingo? Como é que fica? Porque, segundo a Constituição, Alexandre está aqui mais uma vez e cita a Constituição com muita frequência, todos somos iguais em direitos e deveres. Não dá para um ministro do Supremo faltar ao trabalho porque está numa viagem, que ainda assim precisa ser investigada a origem do pagamento, como é que isso se deu, e eu vou defender novamente aqui, funcionário público representando o Estado em dia de trabalho, ele tem, obviamente, se for do interesse público, aí ele vai ter a viagem autorizada, senão não vai, mas bancado pelo Estado. Iniciativa privada bancando viagem, e convenhamos, são viagens com mordomia, hotéis de extremo luxo, suponho que, obviamente, viajar em classes executiva ou de primeira classe nos aviões, isso tudo tem um custo alto. Agora, não tem almoço grátis, nem aqui, aliás, essa expressão é do inglês, né? Isso, né, estão usando para levar lado político, até mesmo isso. O pessoal estão comentando nas redes sociais, né, a esquerda, esses esquerdistas aí que não pensam em nada do que falam, que ali foi aonde votaram mais em Bolsonaro. Tem muita gente comentando, rindo, pessoal, desta tragédia. Nessa hora não tem lado político, não tem lado político. Aí vai contar com quem? Com o Lula, que chega lá e fala: tô torcendo pro Grêmio e pro Internacional. Isso é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Um presidente falar esse tipo de coisa num momento tão crítico no Rio Grande do Sul. Alguém deveria tomar uma atitude, né? Assim, falar: ó, para, tá feio. Só chega lá, fornece ajuda e não precisa fazer mais nada porque tá feio. Não abre a boca, que quando você abre a boca, Lula, a gente já sabe que vai sair aquela palavra com B. Só sai aquela palavra com B. Nessas horas não tem lado político, pessoal. Não tem esquerda, não tem direita. É vidas que estão em jogo ali. E vamos ser bem sinceros, Rio Grande do Sul ali, o Sul em si, né, pode estar chovendo agora, uma coisa que é inevitável, não tem como evitar, né, a natureza.
Ah, votaram no Bolsonaro. E são uma das cidades que tem o melhor índice para se viver, o melhor índice de segurança é lá no sul. Lá no sul. Já que eles querem citar isso num momento tão crítico. Agora, querer culpar a chuva, falar que a chuva e botar um lado político nisso, ai, porque votou no Bolsonaro, ai, não sei o que, é ridículo, cara. Onde que tá chegando o nível do ser humano? É esquerdopatas, né, cara? Igual a Cristina Grêmio fala da Gazeta do Povo, são esquerdopatas. Só pensam em si. Que raiva é essa que eles têm dentro deles? Né? A Daniela Lima, então, meu Deus. Aquela ali pode acontecer o que for, mas ela não deixa de falar bem do Lulinha. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, então isso é muito importante. O seu like, a sua inscrição é importante porque ajuda tanto no engajamento do vídeo quanto no crescimento do canal. Então, pessoal, isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu.